Segundo Gabriel de Oliveira, do site TV Pop, o que era uma possibilidade virou realidade. O SBT fechou o seu departamento de dramaturgia, depois de décadas investindo em novelas e séries produzidas ali dentro de casa. A decisão foi tomada pela alta cúpula da emissora e já foi comunicada internamente. Já a partir do dia 4 de agosto, quando terminarem as gravações da série Quem Vai Ficar com Mamãe, que é uma série curta que nós comentamos aqui no canal, o núcleo de dramaturgia vai ser desativado definitivamente. A emissora já informou os seus funcionários sobre o fim das atividades, inclusive com demissões, infelizmente, já sendo efetivadas em alguns setores como cenografia, maquiagem, figurino. Essa mudança não significa que o canal vai deixar de exibir novelas ou até produções do gênero, mas sim que elas não vão ser mais feitas internamente ali no canal de forma feita, enfim, o canal vai produzir ali do zero. A nova estratégia é terceirizar todo o processo, assim como já acontece na Record com a série Ela. O SBT quer exibir conteúdos prontos ou encomendados, produzidos por parceiros, sem um custo fixo ali de manter uma estrutura própria para a dramaturgia. Dentre os novos planos está uma parceria aí com a Disney para poder produzir uma novela prevista para o ano que vem, uma novela brasileira. A multinacional e o SBT vão dividir os custos e também os ganhos, mas a produção vai ser feita por uma empresa independente, usando ali os estúdios do SBT. A Disney também tem interesse em transmitir a trama primeiro em seu streaming, o que faz parte aí de uma estratégia de reforçar o seu catálogo com conteúdos nacionais, igual a Record fez com Paulo Apóstolo, exibiu primeiro na Univervídeo e depois na TV aberta. Hoje a Disney e o SBT já são parceiros nessa novela aí, A Caverna Encantada, mas com um modelo diferente, em que o canal entrega um produto pronto para poder ser reprisado ou até vendido, sem aquele envolvimento criativo direto da produtora. O novo modelo propõe envolvimento direto dos dois lados, em contraste aí com outros casos, como aconteceu com a antecessora, A Infância de Romeu e Julieta, que foi uma coprodução com a Prime Video, né? O SBT e a Prime fizeram ali a novela juntos. Mesmo sem um desempenho de audiência impressionante, Romeu e Julieta foi considerada, de acordo com dados ali, um sucesso financeiro, o que mostra como o foco mudou aí no mercado brasileiro de televisão. Por outro lado, a novela atual, A Caverna Encantada, infelizmente não trouxe ali os resultados esperados em audiência e nem também em licenciamento, né, na venda de produtos, gerando um baita prejuízo aí, que foi exatamente esse fracasso comercial desse último folhetim que acelerou essa decisão aí do SBT pelo fechamento do setor de dramaturgia. O canal vive, né, uma situação financeira muito delicada e já está passando por uma ampla reestruturação com várias mudanças de gestão aí e redução de custos. Nesse contexto, o departamento de dramaturgia virou meio que um luxo que o SBT infelizmente não pode mais manter, para evitar problemas ali com sindicatos e também ações judiciais. A demissão dos funcionários está sendo feita de forma escalonada. Alguns nomes importantes estão sendo desligados, como o de Ariel Moshi, um baita veterano, né, de mais de 50 anos na televisão e também diretor de elenco desde a novela Corações Feridos, novela adulta ainda feita pelo canal. Outras 50 pessoas já haviam sido dispensadas em junho, conforme o site TV Pop já tinha antecipado. Naquele momento ali, a possibilidade do fechamento do setor ainda era tratada como uma hipótese, mas agora já foi oficializada. Quem está comandando aí essa reestruturação é o Rinaldo Faria, que nós comentamos aqui sobre ele na última semana. O novo superintendente de criação e conteúdo, indicado diretamente pela confiança por Daniela, está defendendo aí que o SBT precisa tomar medidas duras e urgentes para poder continuar, operando e, no ar.
E esse fim do núcleo de dramaturgia é apenas a primeira etapa dessa transformação, porque outras mudanças devem vir aí nas próximas semanas, com vários cortes e também parcerias sendo negociadas para poder reduzir ali despesas e também aumentar a eficiência. Esse acordo com a Disney ainda não foi anunciado por conta de alguns trâmites burocráticos, mas nos bastidores essa aliança aí é dada como certa, tá? A direção do SBT falou publicamente após, enfim, essa publicação da matéria do TV Pop sobre a desativação do setor, por meio de uma seguinte nota curta enviada ao site. Eles disseram, abre aspas, o SBT está dando seguimento às ações de reestruturação já previstas anteriormente no departamento de teledramaturgia e novas ações serão anunciadas no momento oportuno, fecha aspas. O canal afirmou ainda aos colaboradores que isso não significa um fim das novelas no canal. Segundo a emissora, trata-se de uma nova fase em que o foco vai estar em parcerias e encomendas e não mais daquela produção ali direta. A promessa é de que os profissionais dispensados possam ter ali uma prioridade para poder serem contratados pelas novas produtoras parceiras ali da emissora. A ideia é manter uma ponte entre o passado e o futuro, evitando um rompimento ali total com a trajetória, né, de produção nacional que o SBT teve nas últimas décadas. A dramaturgia foi um dos pilares do canal, especialmente a partir dos anos 2000, com vários sucessos infantis que marcaram gerações. Só que, no entanto, nos últimos anos, o cenário mudou muito e a competição, né, com outras emissoras, também com o streaming agora, torna a produção de novela um investimento de alto risco. Para um canal com recursos limitados como o SBT, a sustentabilidade passou a falar muito mais alto do que aquele apego às tradições, né, de você bater o pezinho e continuar fazendo. A postura atual mostra uma disposição clara em se ajustar à nova realidade, mesmo que isso custe ali alguns, enfim, símbolos históricos. A figura da Elisa Bravanel, esposa do Silvio Santos e nome forte, né, enfim, na dramaturgia do canal, também sai enfraquecida, né, com essa mudança. Ela foi autora aí de A Caverna Encantada, de Carrossel quando começou, e A Caverna Encantada foi a última novela do SBT que infelizmente não alcançou aí o resultado desejado. Se por um lado o fechamento do núcleo está representando um fim de ciclo, por outro, na minha concepção, abre espaço para novos modelos de negócios ali, menos custosos e mais ágeis. O foco agora está em parcerias e distribuição de conteúdo em vez daquela produção ali própria. A Disney vê no SBT um canal de grande penetração popular, ideal para poder testar novos formatos. Então essa coprodução planejada para o ano que vem deve ser um laboratório para os dois lados. O principal inimigo do SBT é ele mesmo, gente. O SBT tem sorte de ainda ter fãs muito fortes, fãs fervorosos, enfim, de ter um grande engajamento nas redes sociais que permite que o canal possa, enfim, fazer modificações e as pessoas ali comentarem, darem suas opiniões, enfim, claro que tem opiniões tanto positivas quanto negativas, mas imaginem só se o SBT estivesse sozinho. Se essas modificações, se o canal, por exemplo, não tivesse um apoio como tem da Disney, como, enfim, uma rede TV da vida. Então eles têm que agradecer por isso e usar, na minha concepção, já disse isso outras vezes, usar esse engajamento que eles têm nas redes sociais a favor deles. Eu acho que se eles fizerem isso, eles vão ter aí um retorno muito grande, mais do que já tem. Usar esse engajamento que eles têm nas redes sociais a favor deles. Eles têm aí, enfim, uma legião de fãs gigantesca. Tudo que o canal coloca, tudo que o canal faz, modifica, gera engajamento. Eu até falei em uma situação, isso aí foi uma especulação minha pessoal, que até o SBT modifica as coisas para poder estar em alta aí. Sobre essa questão do fim das novelas infantis, em janeiro desse ano, o sinal estava claro para quem acompanha, né, os bastidores, de que o canal, por mais de uma década que se apegou a essas novelas infantis como um dos pilares da sua grade, já começava aí a dar indícios de que essa fase estava com os dias contados.
Isso inclusive foi apontado na época pela Folha de São Paulo. O SBT naquele momento, em janeiro, já estudava encerrar a produção desse tipo de conteúdo após 13 anos. E a motivação era clara: baixos índices de audiência, pouco interesse que estava tendo do mercado publicitário e uma mudança ali de comportamento do público infantil. A novela que eu falei, A Caverna Encantada, a última agora, no ar desde julho do ano passado, não conseguiu sequer alcançar aí os 4 pontos de média na Grande São Paulo, ficando abaixo até mesmo da sua antecessora, A Infância de Romeu e Julieta, que saiu um pouquinho ali no azul por conta do sucesso comercial, mas ela já havia sido considerada um desastre, né, o Romeu e Julieta, em termos de desempenho desde quando ela começou. E aí a Caverna Encantada, ela mantém uma média ali de 3,9, o pior resultado entre todas as infantis exibidas pelo SBT desde 2012. Mas o problema, ele vai além da audiência. A novela fracassou também muito na parte comercial, como eu disse, com muitas poucas marcas ali interessadas, né, em licenciar produtos como cadernos, como enfim brinquedos relacionados ao folhetim. Então isso foi um duro golpe no modelo que sempre contou ali com a venda do SBT através de brinquedos, roupas, material escolar, outros produtos infantis, né, como uma fonte ali de receita. Tanto que até a Patrícia no programa Silvio Santos distribuiu os brinquedos ali, enfim, brinquedos, enfim, revistas, cadernos para o pessoal do auditório. O primeiro trimestre desse ano, o SBT já negava uma queda nas licenças, mas a realidade dos bastidores era outra. Tá? Internamente, o SBT estava em pleno movimento com estudos e reuniões sobre esse fim definitivo das novelas infantis, mesmo que negassem em público. Nos bastidores, dentro da emissora, já se falava aí na possibilidade de voltar com uma produção ou até uma exibição de uma novela adulta com um tom mais suave e familiar, talvez até inspirada ali em comédias românticas, que vai ser essa série aí, Quem Vai Ficar com a Mamãe. Mas naquele tempo, uma das apostas incluía exibir Beleza Fatal, uma novela produzida, pronta, pelo Streaming Max. E o SBT tinha iniciado algumas negociações, havia uma disputa naquele momento pela Band, pelos direitos de exibição, né? Mas aí a Band acabou exibindo e a novela acabou tendo um retorno muito bacana pro canal lá do Morumbi. Mas o SBT estava buscando um conteúdo pronto, com qualidade e menos risco financeiro. O movimento representava o retorno às origens, porque a última novela adulta produzida pelo SBT tinha sido Corações Feridos, exibida em 2012, ano em que começou ali o ciclo de novelas infantis com o remake da novela Carrossel. Na época, foi um fenômeno, tá? Tanto em audiência quanto também em questão de faturamento. E aí Carrossel abriu caminho para uma longa lista de produções que veio na sequência. Veio Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo, As Aventuras de Poliana, Poliana Moça, né? Cada uma dessas novelas mantinha o modelo de longa duração e muito foco infantil e exploração comercial ali de personagens e histórias, mas a efervescência dessa fase aí começou a diminuir após a pandemia ali com Poliana Moça e na sequência, porque a audiência seguia uma linha descendente, com as crianças migrando para o streaming, para o YouTube, deixando a TV aberta, mesmo que a TV aberta ainda tenha muita audiência. Então, com pouco espaço para o conteúdo infantil, a direção do SBT mesmo assim continuou batendo o pezinho e apostou em A Caverna Encantada como uma chance de reverter a situação, colocando mais uma vez ali a Iris como autora. Só que a produção já nasceu frágil, tá? Sem a força ali de um elo comercial e com uma equipe bastante enxuta, bastante reduzida, tá? Reflexo dos cortes de gastos do canal. O problema é que o público também não respondeu como esperado e os números não demoraram a despencar. Os testes para o elenco de uma nova produção infantil estavam sendo mantidos ali no início do ano,
mas de uma forma bem discreta, né, para a possível nova novela que eles iriam fazer. A cúpula já considerava enterrar de vez a fórmula das infantis. E aí o canal se viu em um cruzamento: insistir em um modelo que não dava mais retorno ou apostar em um novo caminho ali para a sua dramaturgia. A decisão, como se sabe hoje, foi encerrar todo o núcleo, mas esse processo ele começou com a ideia apenas de encerrar as tramas infantis e continuar produzindo ali novelas adultas. Em janeiro, o que parecia uma pequena transição lenta, agora virou uma virada radical, com uma escalada gradual, mas inevitável. Esse fracasso de A Caverna Encantada foi, na minha opinião, assim, a gota d'água num copo que já estava muito cheio de preocupação, desinteresse comercial e muita pressão interna. A tese defendida na cúpula é que o futuro da dramaturgia do SBT passaria por parcerias externas, com divisão ali de custos, uso de estúdios da casa, mas sem aquele peso de uma estrutura fixa como a que já existia. A novela infantil virou um capítulo encerrado, com algumas ali saudades, muitas lições e uma conclusão financeira dolorosa. O mercado mudou, o público mudou e o SBT tenta mudar junto, ainda que de forma tardiamente. Essa parceria entre Silvio Santos, que sempre gostou o Mickey, sempre adorou o Mickey e o conglomerado americano, começou com força total lá em 1997, quando foi selado um baita contrato milionário que mudou o panorama da televisão infantil no país. Foi nessa época que nasceu o icônico Disney Club, também conhecido como TV Cruz, um programa inovador que misturava ali, naquele momento, ações ao vivo com desenhos ali da Disney. Tudo sob um formato inédito infantil temático. Esse sucesso foi absoluto, marcando uma geração inteira de crianças e dando ao SBT, naquele momento que estava no auge, um status de referência em conteúdo infantil de qualidade. A estratégia do Silvio foi agressiva. Ele pagou caro para poder garantir ali exclusividade dos principais desenhos e filmes da Disney, obrigando a Globo a ficar de fora aí desse universo durante alguns períodos. O modelo não incluía apenas a exibição dos desenhos, mas também a produção conjunta de alguns formatos ali adaptados para o gosto brasileiro, o que fez a diferença no resultado final. Com o tempo, a parceria foi se ampliando, foi se abrindo e envolveu até outras faixas de horário, com a inclusão de séries, com a inclusão de filmes, enfim, eventos especiais, com a transmissão do Oscar, que o SBT passou a exibir ali durante alguns anos, tá? Desde o final dos anos 90 até os anos 2000. Essa influência da Disney era tão grande no SBT, na grade ali, enfim, do canal, que em determinadas faixas horárias, quase toda a programação era dominada pelos conteúdos ali do estúdio americano. Mas com o passar do tempo e também novamente com as mudanças do mercado, essa parceria foi perdendo ali a sua força de forma natural. Depois de 2004, quando a Globo voltou a ter acesso à parte ali do catálogo da Disney, aos poucos o modelo de exclusividades que o SBT tinha deixou de ser financeiramente viável para o SBT, que começou a apostar em outros ali formatos infantis de produção. O auge do SBT, na minha concepção, foi nos anos 90, tá? Mesmo assim, algumas séries como Eu, a Patroa e as Crianças, As Visões da Wave, ainda entraram na programação do SBT em licenciamentos posteriores. E também teve o Mundo Disney, né, que foi exibido em 2016, que a Disney comprou ali a programação do SBT das manhãs durante domingo a domingo, né, em 2015, né, na verdade foi 2016, não, 2015, que o SBT se aproximou da Disney e criou esse Mundo Disney, que era um bloco infantil diário, domingo a domingo, que ocupava ali a parte das 11 horas da manhã, acho que era de 11 até 1 da tarde, e aí tinha várias animações e, enfim, séries do catálogo, né, Phineas e Ferb, Princesinha Sofia, e aí a Disney pagava ali um valor, enfim, de aluguel pro SBT, pro Silvio Santos, para a exibição, mas não teve uma audiência muito boa,
tá? E aí a parceria acabou em 2018, começou em 2015 e acabou, foi encerrada por contrato em 2018. Tá dada a informação aí do site TV Pop de que o SBT encerrou de vez. Encerrou de vez aí o seu núcleo de dramaturgia e também deu um fim nas novelas infantis e agora vai produzir, se for, enfim, realizar produções em conjunto, séries curtas como essa, que vai ficar com Mamãe e dentre outras também Refollow, que é uma série jovem que eles estão fazendo, já até fizeram, acho, já estão até exibindo ou não para a TVzinho. Mas enfim, tá dada a informação aqui, você já sabe, TV e entretenimento sem filtro. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, @BastidorosDMUFC e também no X, @BastidorosDM. Valeu, gente!